Bem, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que no final de 2016, eu parei para ler bastante, eu tenho lido bastante a carta aos Efésios, uma carta particularmente que eu amo demais, e também a carta a Timóteo e a Tito. E olhando para a carta aos Efésios, muitos autores, muitos estudiosos acham a carta mais completa de Paulo para as igrejas, né, a qual ele havia fundado, a qual ele havia edificado. E é muito interessante o que Paulo traz de conhecimento para nós e também de revelação do projeto de salvação, de redenção, até o objetivo de nós como igreja vivermos aqui na terra. Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Se for possível você em casa ler a partir do verso 3, porque nós não temos tempo de abordar tudo que eu desejaria para fazer uma mensagem mais completa, mas até o verso 15, Paulo fala sobre o projeto eterno de salvação através de Cristo Jesus, né? Paulo fala que na plenitude dos tempos, Jesus veio trazendo salvação, trazendo redenção para todo aquele que nele crê, na verdade. E logo após, aí na segunda parte do capítulo, a partir do verso 15, Paulo fala um pouco, traz uma explanação geral sobre o objetivo da nossa redenção. Nós fomos alcançados, né? Nós fomos redimidos por Cristo, não somente para pararmos aí, entendemos que a salvação não é o fim, amém, queridos? A salvação é o meio para muita coisa que nós podemos viver em Cristo Jesus. E Paulo traz isso para a igreja, traz isso logo no primeiro capítulo de Efésios. Então eu quero compartilhar com você o objetivo da redenção, né, a partir do verso 15. Vamos lá? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero pedir que você repita comigo: espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Amém? Então o primeiro ponto que Paulo está abordando na sua oração é o seguinte: que a igreja de Éfeso tivesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Dele se refere a Cristo. Amém? Amém, queridos? Segundo ponto, Paulo fala: oro também para que os olhos do coração de vocês, nosso coração tem olho? Sim ou não? Não, né, queridos? A gente sabe o que Paulo está falando aqui. Nosso coração, outras Bíblias falam entendimento, tá bom? Iluminados, oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. O segundo ponto que Paulo está falando, que os olhos do nosso coração, né, sejam iluminados para que nós possamos conhecer a esperança da nossa vocação. Terceiro ponto, a esperança qual ele chamou, e as riquezas da sua gloriosa herança nos santos, que fala da nossa vocação, nossa herança como corpo. Terceiro, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Terceiro ponto, Paulo, para que nós também compreendamos o poder de Deus que opera em nós como cristãos. Amém, queridos? Todos nós que temos Cristo como Senhor Salvador, somos templo do Espírito Santo, a habitação do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia. Verso 20. E esse poder que ele exerceu em quem? Em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo assentar-se à direita de Deus nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Para aí. E aqui Paulo traz um conhecimento, faz um paralelo para que nós possamos compreender como nós, como igreja, precisamos funcionar. Ele fala que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Quero repetir esse final para a gente entender o contexto. A igreja, que é o seu corpo, a igreja, ela é a plenitude daquele. Quem é daquele? Está se referindo a quem? A quem, queridos?
Quem é aquele que enche todas as coisas? Jesus, amém? Cristo, em toda e qualquer circunstância. Amém? Então, o que Paulo está começando a falar aqui? Ele está orando. E interessante, eu quero trazer isso para o contexto de igreja, contexto de grupo familiar. Porque Paulo, como líder de uma igreja que ele edificou, Paulo está orando para algo muito especial. De uma forma geral, ele explana isso, da igreja como corpo, do funcionamento de cada um de nós, nesse corpo, da revelação da nossa vocação para atuarmos nesse corpo. Então, Paulo traz um paralelo da igreja como corpo, Cristo sendo cabeça e a igreja como seu corpo. E a gente sabe que como corpo, todo o nosso corpo, ele precisa seguir a ordem de quem? De quem? Do cérebro, amém? Da cabeça. A cabeça comanda o corpo. E aí, querido, nós podemos entender o seguinte, que assim como todo ser humano tem um vazio dentro dele, que precisa ser preenchido somente pela presença do Espírito Santo, amém? Que é a presença divina em nós. Assim, todos nós que passamos a fazer parte do corpo de Cristo, para sermos pessoas preenchidas em nossa totalidade, para nós nos sentirmos realizados na nossa totalidade, naquilo que Deus tem para nós, nós precisamos atuar na nossa vocação dentro do corpo. Todo membro que está fora do corpo, o que acontece com ele? Vamos lá, o que acontece? O membro morre. E porque muitos cristãos têm morrido na fé, têm naufragado na fé, porque não têm vivido como um membro ativo dentro do corpo. Porque se nós estamos ligados ao corpo, estamos recebendo do sangue que o corpo recebe. Amém, queridos? Estamos recebendo das ordens que a cabeça ordena. Então nós vivemos e podemos dizer que nós somos de fato membros ativos do corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo não é só dizimar e ceiar, mas muita gente pensa dessa forma. E Paulo está orando aqui, e é algo que nós como líderes, pastores, supervisores, dirigentes, discipuladores, nós precisamos orar demais. Para que haja o espírito de sabedoria e revelação nas nossas ovelhas, para que elas compreendam qual é a sua vocação para a atuação nesse corpo de Cristo. E o grupo familiar tem um papel importantíssimo nessa história. É lá no grupo familiar onde as coisas começam, onde nós desenvolvemos os nossos talentos e dons, onde nós passamos a conhecer, a experimentar, a sonhar com coisas futuras que Deus pode fazer através de nós. Amém, queridos? Foi assim com cada um de nós. E aqui Paulo está falando, eu oro por isso, e nós precisamos orar e investir tempo nisso, para que haja revelação. Sabe por quê, querido? Porque o que isso nos sustenta muitas vezes, no momento de dificuldade, de luta, quando nós estamos praticando, exercendo a nossa função ou vocação, o que nos sustenta é a revelação daquilo que nós estamos fazendo. É a revelação. Paulo mesmo, ele alerta Timóteo, na primeira carta, ele fala a Timóteo, combate o bom combate, firmado nas profecias que você recebeu por imposição das mãos do presbitério. Combate firmado nelas. Paulo orienta seu discípulo a fazer isso. Olha só, não combate olhando para as circunstâncias ou momentos. Combate o seu bom combate, firmado naquilo pelo qual você sabe que você foi chamado, para aquilo que você foi estabelecido aí, no caso, Timóteo aqui na igreja de Éfeso. Então, queridos, nós precisamos orar por mais revelação da parte de Deus. Mais revelação na vida das ovelhas, dos nossos discípulos, para que cada um possa compreender para que foi chamado, para atuar no corpo de Cristo. Tem muito membro solto por aí, disperso, e todo membro solto, uma hora ele vai morrer. Que nós possamos olhar para nossas ovelhas e observar. Eles estão atuando, eles estão recebendo do sangue, estão seguindo as ordens da cabeça. Paulo estava orando por isso, porque Paulo se preocupava com a edificação da igreja. Paulo não se preocupava com oba-oba, nem se baseava em circunstâncias. Paulo estava trazendo um ensinamento, orando por essa igreja,
mesmo à distância, mas orando por essa igreja, para que cada pessoa, seja a unha, seja um olho, seja um supercílio, independente do papel ou função, ele pudesse descobrir isso e viver isso por revelação. E isso é muito forte hoje. Porque muitas vezes quando nós entramos, quando nós começamos nessa prática de trabalhar, de funcionar, e com certeza, querido, nós vamos lidar com dificuldades nisso, não é verdade? Sim ou não? Nós lidamos com lutas. Porque você funcionar dentro desse corpo, você lida com Deus, não é verdade? Você lida com demônios. Ih, pastor, é verdade. Você lida com demônios. Está com medo, irmão? Não, né? Posso falar, né? Posso, né? Você lida com pessoas. E nessa caminhada, você enfrenta desafios, enfrenta gigantes exteriores, gigantes interiores, gigantes espirituais, gigantes materiais. Você lida com situações difíceis. E interessante que nesse exercício é onde muitos recuam, achando que eles estão fazendo algo para Deus e esperando das pessoas o reconhecimento que ele merece. Nós podemos esperar reconhecimento, sim ou não? O que você acha? Podemos, querido, claro que sim. Podemos. Não devemos viver para isso. Ninguém gosta de receber elogio aqui, não? Sim ou não? Vocês estão muito sérios, gente. Sim, claro. Agora a gente vai fazer algo para receber elogio? Não. Ser reconhecido é bom, faz parte da caminhada. Isso é muito saudável, nós precisamos reconhecer. Porque muitos de nós hoje não temos nomes como Paulo e Pedro, mas muitos de nós, eu creio que aqui estão cheios de heróis da fé. Estou elogiando vocês não estão nem ligados na parada. Se liga aí, irmão, acorda, catuca ele aí. Catuca o seu irmão. Você é um herói da fé, meu irmão. Só que tem um detalhe que Paulo orienta. Olha só o que Paulo fala. Ele ora para que nós cheguemos ao pleno conhecimento dele. Olha só que interessante. E o conhecimento de Cristo não é conhecer Cristo somente como aquele que libera bênção sobre nós. É conhecer Cristo na sua totalidade, na sua pessoa, no seu caráter, nos seus sonhos, nas suas frustrações. Paulo está orando por coisa profunda. Paulo não está orando para que, derrama tua bênção, vai lá buscar tua bênção. Paulo está falando de evangelho profundo, amém? E conhecer Cristo na sua plenitude muitas vezes não é legal. Mas nós percebemos que muitos cristãos naufragam na fé, porque não conhecem Cristo na sua totalidade. Cristo diz sim, amém? Cristo diz espera, Cristo diz não também. Cristo corrige, Cristo elogia, Cristo abençoa. Cristo também resiste quando nós nos tornamos soberbos. Então, conhecer Cristo na sua plenitude fala de algo profundo, fala de raízes, amém? Não fala de evangelho de oba-oba. É isso que Paulo está orando. E é isso que nós precisamos orar pelas nossas ovelhas. E aí, Paulo aborda no pleno conhecimento dele. Poxa, conhecimento, a plenitude do conhecimento de Cristo. E lá no final, Paulo fala o seguinte, que a plenitude daquele que enche em todas as coisas é manifesta aqui na terra por um grupo de pessoas. Vamos ver? Verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Aí eu te pergunto, onde a plenitude de Cristo é manifesta? Aonde? Está através de quem? Nós quem? A igreja. Então, por mais que você tenha rela, situações difíceis, queridos, é através da igreja, da vida como corpo, que a plenitude de Cristo vai ser manifesta. Nenhum cristão vai conhecer Cristo na sua plenitude se ele não viver em igreja. Se ele não viver como corpo, funcionando dentro de um corpo. Apesar das decepções, apesar das frustrações, lembra da Arca de Noé? A Arca de Noé trouxe salvação, sim ou não, para a família de Noé? Sim, não trouxe? Tinha muito bicho lá dentro, não tinha? O primeiro dia foi tranquilo, né? Imagina o segundo. Lá não tinha esgoto não, querido. Terceiro dia. Imagina a quantidade daquilo, 01 e 02. O cheiro. Mas ali dentro tinha salvação ou não?
Lá fora, destruição. É um símbolo da igreja. Não somos perfeitos, mas aqui a plenitude de Cristo é manifesta, amém? Então, a função, a vocação de cada membro faz parte, é essencial para a vida das nossas ovelhas. E nós precisamos entender, querido, isso. Se você está aqui hoje, está perdido dentro desse corpo, está solto, você deve buscar e orar por isso, e pedir com o seu discipulador, com o seu dirigente, que ore com você por isso. Porque é preciso nós entendermos. Ah, pastor, então eu só vou fazer alguma coisa depois que eu tiver a revelação. Não. Tem algumas coisas de uma forma aberta e ampla que a gente pode servir a Cristo. Amém, queridos? Amém? Mas é muito importante você saber a sua vocação específica. É a vocação que Deus tem para você, não é que você quer não, tá? E muita gente quer cantar, mas não pode. Muita gente quer dançar, mas não foi chamado para isso. Ué, gente, vocês estão rindo? Eu achei que nunca ia ser pastor e sou. Então por aí vai. Estou usando só o exemplo do louvor e dança, me perdoem, tá bom? Mas outras coisas. Mas é que Deus, a vocação que Deus tem para você. Deus tem algo para você, amém, queridos? É muito importante você saber isso. Não importa se essa sua vocação apareça, resplandeça, brilhe. Importa que você, como o Álvaro falou hoje aqui, você saiba que você está fazendo a vontade de Deus. E saiba que se você não fizer, esse corpo tão grande, que você acha que não precisa de você, esse corpo não vai poder trabalhar na sua plenitude. Esse corpo poderia alcançar X com você. Sem você, ele não vai alcançar isso. Mas atente para algo muito importante. Esse corpo não vai morrer sem você. Mas você vai morrer sem esse corpo. Que a gente possa entender isso. Buscar isso por revelação. Eu creio, se cada ovelha, se cada cristão tivesse o conhecimento da sua vocação e exercendo isso, nossas igrejas seriam bem diferentes. O Brasil seria bem diferente. O mundo seria bem diferente. E a gente observa, querido, como tantos têm se perdido. Porque falta a revelação. E eu quero realmente te incentivar a você ler esse primeiro trecho, do verso 3 ao verso 14. Porque muitos têm trocado a revelação da redenção de Cristo por coisas tão temporárias. E aqui fala de uma revelação tão profunda acerca da eternidade. Fala do penhor do Espírito Santo. E você que está aqui também, que já sabe da sua vocação, já ouviu da parte de Deus, mas você está relutante com isso. Você só vai ser pleno, você só vai ser plenamente realizado se você fizer aquilo que Deus chamou para fazer. Porque isso, dinheiro nenhum pode pagar, salário nenhum pode se comparar. Mas fazer isso é a sensação dentro de nós do dever cumprido, de fazer aquilo que Deus quer e ouvir de Deus aquilo que Jesus ouviu. Esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Amém, queridos?